E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, é, hoje eu vim contar como foi que Deus me chamou nas águas do Santo Batismo e, como eu falei no outro vídeo, cada pessoa Deus chamou de um jeito, cada pessoa o Senhor teve uma forma de se falar, de se tratar. Esse é o meu jeito, né? Deus dá aquilo que nós conseguimos entender e carregar. Então, esse foi o jeito que Deus me chamou. Sou eu agradecida a Deus porque o Senhor, quando eu tinha uns 10 anos, o Senhor, por sua misericórdia, apresentou a graça à minha mãe em um sonho. E logo em seguida, umas irmãs vieram aqui em casa e... Ó, cachorro. Tá tarde, gente. É a hora que o povo tá fazendo festa. Mas enfim. Perdi até o foco. Aí vieram umas irmãs aqui em casa. E que Deus tinha mandado. E o sonho, a irmã, ela falou todo o sonho da minha mãe. Descreveu tudo que ela sonhou. E foi assim que o Senhor entrou na nossa casa. No tempo certo, o Senhor chamou minha mãe. 10 anos depois, né? Minha mãe ficou sendo testemunhada por 10 anos, gente. Sabe o que é 10 anos ser testemunhada? É muito tempo, 10 anos, né? Mas tudo bem. E eu fui testemunhada o quê? 2 meses e Deus me chamou. 1 mês, acho que foi 1 mês, Deus me chamou. Mas enfim, vamos lá. O Senhor teve graça, né, de entrar na nossa casa por ela, que até hoje ela realmente é o alicerce, né, é o pilar da nossa casa, sustentado por Deus, mas ela é o ponto inicial, né, ponto zero, né, São Paulo em volta do ponto zero, minha mãe é o ponto zero da nossa casa, é o alicerce, é a nossa guia, a nossa direção, é a minha mãe. E aí, passou-se 10 anos, Deus chamou minha mãe, e ninguém nem sabia, passou 2 meses, ela foi comentar, né, que Deus tinha chamado ela. E aí eu fui visitar uma amiga minha, essa minha amiga, a mãe dela é batizada, a avózinha dela é batizada, e a avó dela tinha feito uma cirurgia, e nós íamos lá visitar ela, eu e meu namorado na época. Deus, assim, cercou meus caminhos, porque essa minha amiga, a mãe dela era, a avó dela era, minha mãe já tinha batizado, o meu namorado naquele tempo, a mãe dele também é porteira, né? Ele nasceu na graça, então assim, Deus fechou meus caminhos. E tudo bem, né? Fomos fazer essa visita, chegou lá, brincamos, rimos, comemos e chegou um anjo da terra anunciando a graça, falando que Deus era bom, que Deus é misericordioso, que Deus ajuda, que ela entrava na favela, que ela ia pro Rio de Janeiro e ela via a obra. E aí aquilo encantou meu coração. De um jeito assim que eu não sei explicar, eu não sei. Não sei. Quando eu saí de lá, eu olhei pro meu namorado e falei, vamos pra igreja? Aí ele olhou pra mim e falou, vamos. Aí nós fomos, chegou lá, Deus falou com a minha alma, né? Porque quando eu era pequena, minha mãe tinha me levado e eu não entendia absolutamente nada. E aí eu falei pra minha mãe que eu não ia mais porque eu não entendia. E nesse dia eu cheguei dentro da igreja e Deus falou bem assim, a partir de hoje eu tiro as escamas dos teus olhos e o tampão do seu ouvido. Você vai começar a entender a minha graça. E ali, né? Eu fui, depois a minha mãe já estava envolvida, minha mãe ia para reunião familiar, minha mãe já
estava envolvida, né, na igreja e eu não sabia, né, que minha mãe estava tão envolvida assim. Saí de lá, as irmãs me convidaram para assistir um batismo aqui na minha central, que aqui é em Barueri. Eu fui, chegou lá, não senti nada, assisti, achei muito bonito, mas eu não senti nada. Vim pra casa e aí a irmã falou, olha, irmã, isso foi no domingo. Aí passou a semana, num sábado, eu discuti com meu namorado e ele, né, nós estávamos discutindo, bem nessa hora o telefone toca. Paz Deus, irmã, eu falei, amém. Irmã, sente de ir no batismo amanhã? Eu falei, ó, irmã, não sinto não. Assim, grossa. Eu tava discutindo, tava nervosa. Aí a pessoa ainda vem pra perguntar se eu sinto de ir pra igreja. Eu falei, não sinto não. Ela, irmã, ó, o batismo vai ser amanhã, 9 horas da manhã, em Pirapora de Bom Jesus. Se a irmã sentir de ir, a irmã me fala, né? Que aí a gente dá um jeito da irmã ir. Porque o irmão já vai levar uma irmãzinha. E você seria, né? Daria pra você ir também no carro. Não, irmão, não vou não, mas fique em paz. Ela falou, qualquer coisa você me liga. Eu falei, tá bom. Meu namorado foi embora, fui, tomei banho, fui dormir. Deitei pra dormir. E foi isso. Foi que eu dormi até umas 5 horas da manhã. Quando chegou às 5 horas da manhã, o lençol ergueu e abaixou. E eu falei, eu acordei assim, sabe, meio desnorteado. Voltei a dormir, aí o lençol ergueu e abaixou. E eu fiquei meio assim, né? Aí levantei, liguei a TV, não conseguia, não tinha foco em assistir nada, ficava inquieta, ia no banheiro, voltava. E aquilo ali não tava me fazendo bem, né? Eu já tava agoniada. Quando deu 6 horas da manhã, eu já não via a hora das 7 horas pra eu poder ligar pra irmã, porque é muito cedo eu ligar, né? E aí eu fui, quando deu 7 horas, eu liguei pra irmã. Falei, irmã, paz Deus, ela falou, amém. Irmã, e o batismo? Ela falou, eu falo pro irmão pra sair e te pegar. Falei, tá bom. Abri a porta do quarto da minha mãe e falei, mãe, vamos assistir um batismo? Ela falou, você não vai batizar não, né? Não é pra você batizar. Não sei o quê, não sei o quê. E eu, ó, mãe, eu só vou assistir. Não, é coisa séria, não é assim. Você não tá pronta, não tá preparada, você não tem que ir. E eu, mas eu só vou assistir. Ela falou, então se é só pra assistir, eu vou. Aí nós fomos. Chegou lá em Pirapora do Bom Jesus, né? Foi essa irmãzinha. Uma irmã foi acompanhar ela chama de mãe. Então foi ela, a mãe dela, eu e a minha mãe. Aí a minha mãe queria me sentar lá no fundo. A irmã falou, não. Nem que cada um, ela é professora de português, ela falou, não. Nem que cada uma sente um banco, mas nós iremos sentar lá na frente. Aí minha mãe só olhou pra mim e falou assim, não, vai batizar. Falei, não, mas eu vou só assistir. Aí sentou essa irmã, né, na frente. No banco de trás sentou minha mãe. No banco de trás sentou essa irmãzinha que foi com a intenção já de batizar. E eu sentei no de trás. E atrás de mim estava o órgão. E lá, nossa, tranquila, eu olhando tudo, né? Porque é novidade, cada igreja é diferente, né? E eu tava em Barueri, eu tinha ido, tava na galeria. Dessa vez não tinha galeria, é uma igreja pequena, mas nós estávamos ali embaixo. E é diferente, né? E eu olhando, vendo tudo aquilo assim, tão bonito, né? E aí teve né, o irmão abriu. Logo em seguida ele, né, chamou os hinos, teve a palavra. E a palavra, eu não lembro em si a palavra. Ah, sim, a palavra foi a voz. Não.
Ai, vi na minha mente e fugiu. Eu não lembro a parte certinha, mas diz que as ovelhas conhecem a voz do seu... Ai, não lembro. Mas fala sobre isso, que as ovelhas conhecem, né? E que falava que, que nós íamos saber qual era a voz de Deus, né? Nós íamos entender qual era o chamado de Deus e qual não era, né? Porque as ovelhas conhecem a voz do... do... Eita, esqueci o nome, eu tô boa, hein? Kalamanaia. Tô brincando, mas... Enfim, nós... ia lá ouvindo e Deus falava bem assim... pai e mãe que tá aqui hoje, escuta bem, eu que chamo e eu que cuido. Eu que cuido das minhas ovelhinhas. Aí nisso a minha mãe já, né, já desmontou minha mãe. Mas eu lá. Aí Deus fala bem assim, irmandade. Hoje vai ter uma alma que vai ficar sentada no banco até o último minuto. Vai acorrentada pelo inimigo. Mas no último minuto, Deus vai quebrar as correntes e ela vai vir. E eu já fiquei assim, né? Falei, que bonito. Porque cada batismo é diferente, não são todos iguais, né? Porque Deus sabe trabalhar com uma pessoa, com cada pessoa, né? Cada ser humano é único. Então, cada palavra é diferente. Pode ser a mesma leitura, né? A mesma parte da Bíblia, mas são várias exortações. E ali eu tava lá plena. Aí a irmãzinha que foi a primeira, né? Ela foi a primeira a descer nas águas. Foi muito bonito. Deus chamou muita criança no meu batismo. Deus chamou idoso, Deus chamou, assim. E eu lá. Aí Deus fala bem assim, irmandade, segura na comunhão que vai vir alma. Vem, alma, nem que se for pra vir correndo, vem. Aí passou uma irmãzinha correndo. Eu achei a coisa mais linda. E eu lá, sentada, a irmã falou assim, eu não vou sair do tanque, irmandade. Segura na comunhão que a alma ainda tá sentada e ela vai levantar. Vamos cantar mais um hino. E cantou esse hino. E eu nem... Tchum. Quando foi no segundo hino, Deus falava bem assim na boca dele, irmandade, vamos tocar esse hino na comunhão, porque a alma vai levantar. E aí começou a tocar aquele hino parece que entrou dentro do meu corpo, dentro do meu ser. Parecia que tava me espremendo, sabe? Me espremendo, me oprimindo. Eu não estava conseguindo mais ficar sentada no banco. Parecia que meu pulmão ia explodir, meu coração ia explodir. Parecia que tinha uma mão assim dentro de mim me apertando. E eu encostava no banco e aquela já estava incomodada e não conseguia mais ficar pra frente. Quando eu olhei, eu já estava em pé. Quando eu olhei de novo, eu já estava no corredor. Quando eu pisquei, eu já estava passando pela minha mãe. De repente, eu já estava na porta. De repente, eu já estava trocada. Eu não lembro como foi que eu me troquei, só sei que eu já estava trocada. Quando eu olhei, eu já estava no tanque. Aí o irmão olhou pra mim, pôs a mão na minha cabeça e falou bem assim, irmã, só estava faltando você. Deus já tinha me revelado. Irmã, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, te batizo. Aí eu desci. E antes disso, quando ele tava falando essas coisas pra mim, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu lembrei do que eu falei pra minha mãe. Quando minha mãe batizou, falei pra minha mãe, mãe, a senhora só batiza uma vez, nem bateu na água, não deu nenhum tibum. Aí minha mãe, que menina, nessa hora você nem pensa nisso, não é desse jeito. Quando eu desci as escadas, olhei pro irmão, e o irmão foi falar isso pra mim, né, irmã, eu só tava esperando você, eu estendi a mão na água pra bater na água, né.
Quando eu estiquei a mão e bati, me deu um choque. Eu falei, oxe. Estendi a mão e bati de novo, deu aquele choque. Aí me deu aquele temor, né? E fui submersa. Mas eu lembrei. E realmente não é do jeito que a gente quer. As coisas de Deus é muito santa, né? Muito pura. Eu achei que era de brincadeira, que você não batiza, né? Muitas vezes você batiza uma vez. E ainda vai lá e não pode nem bater a mãozinha na água, dar um mergulho. E quando chegou a minha vez, que eu fui fazer isso, eu não consegui, porque a água tava me dando choque. E outra, a água não era aquecida, a água era gelada. Então não tinha nem como dar choque, porque não tinha energia, né? A água não era energizada com aquecedor, era só a água. Então quando eu fui bater a mão, começou a dar choque, eu falei, opa, que é diferente. E daí pra frente só foi glória, né? A gente fala que passar por muita coisa com Deus é difícil, mas sem Deus é impossível passar. Por isso que nós temos que ter fé no nosso Deus. A minha mãe fala que de repente, né, só me viu o vulto rosa passando, porque eu tinha uma blusa rosa. E qual era o medo da minha mãe? Eu tinha um namoro do mundo, né? Eu fazia o que o mundo praticava. E que pra mim era normal, porque, né, eu não nasci num lar cristão. Minha mãe sempre foi evangélica, mas tinha tempos que ela estava numa igreja, tempo em outra, então ela não tinha uma doutrina, né, um pensamento. Não, cada igreja de um jeito, ela tinha isso. E o medo dela era eu voltar para trás, né? Mas, por graça e misericórdia de Deus, esse ano se completa 9 anos que Deus me chamou. 9 anos. Sabe o que é 9 anos? 9 anos de prova, 9 anos de vitória, 9 anos de tudo. Tudo que vocês podem imaginar, eu enfrentei em 9 anos. E o Senhor sempre foi comigo. Foi, assim, as minhas considerações finais. Foi a melhor escolha que Deus teve por mim. Porque se Deus não tivesse misericórdia e me tirado do mundo e ter me colocado numa fileira santa, sentado dentro da igreja, eu digo que não foi eu que escolhi Deus, foi Deus que me escolheu. A minha primeira Santa Ceia, eu tomei com piercing na língua. É muita coisa assim, sabe? Deus me ensinou muita coisa. Hoje, se você pensa que você vai se batizar e vai ter que mudar sua vida de um dia para o outro, em alguns aspectos, sim. Mas em outros, é o libertar de Deus. Deus falou para mim ir como eu estava. E eu fui, com piercing na língua, roupa curta, cabelo pintado. Eu fui do jeito que eu estava. E o Senhor teve misericórdia de mim. Foi me ensinando, até hoje eu estou aprendendo, né? Mas foi me ensinando como eu deveria ser, quais roupas eu, né? Foi colocando temor dentro de mim. Tem roupa que eu me sinto bem, tem roupa que eu me sinto mal. Não é você olhar e falar, isso aqui não é coisa de crente. Não, é o temor que tá dentro de você vai falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Antes Deus me chamou e eu continuei usando short até o dia que eu senti vergonha, que eu não senti mais que eu tinha que estar usando aquilo. Muitas das vezes as pessoas querem impor e não é bem assim. A gente tem que ser o que Deus quer, no tempo dele, na hora que ele quer. Porque senão não foi Deus que fez, foi o homem, né? E é isso, gente. Esse foi o meu testemunho.
espero que ajude vocês a entender que as coisas não são do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que Deus quer. E se Deus está te chamando hoje, se Deus teve a misericórdia de te achar numa multidão de gente, escolheu você para servir Ele, escolheu você para recolher do mundo e sentar numa fileira santa, pura e verdadeira. Eu não estou adorando, gente, uma religião. Eu estou adorando Deus. Não importa a igreja que você vai. Você tem que ter um puro e sincero coração de falar, não, Deus me escolheu para eu o servir. Deus me chamou na congregação. Tem gente que Deus chama na assembleia. Tem gente que Deus chama na Deus é amor. Tem gente, estão tantas aí. Mas Deus me escolheu para este lugar. Este lugar é um lugar que eu sou adequada. Eu me encaixo. O meu perfil foi esse. De outra pessoa, o perfil pode ser na assembleia. Entende? Eu não tô aqui para falar que a congregação é mais santa que outras, mas eu falo assim, que Deus me tirou do mundo do pecado e me colocou num lugar que eu posso sentar e dar glória a Deus e ouvir a palavra de Deus. Fileira Santa não é apenas um banco, mas sim, e muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque é difícil, né, sentar na cadeira e ter uma íntima comunhão de você estar sentado e o que você está pensando, Deus revela lá na frente. Então, gente, tenhamos amor. Vocês podem comentar, eu dou coração. Se eu achar que eu tenho que responder, eu vou responder. No outro vídeo que eu postei em relação ao que a minha experiência como moça dentro da igreja, teve muitas coisas, vocês podem olhar, tem uns comentários muito grandes e eu sou grata. Cada pessoa pensa de um jeito e tudo bem, eu não tô aqui para brigar com ninguém, eu não tô aqui para dizer que a minha fé é maior que a sua, não tô aqui para dizer que eu sou melhor que você, que a minha igreja é melhor que a sua, que tô aqui, não. Nós precisamos de um templo para ir, para congregar, para ter a palavra de Deus, para praticar a fé, para ouvir testemunhos, para edificar nossa alma. Mas nós somos a igreja, né? Então é isso. Tchau, tchau. E se Deus te chamou e se você tá assim em êxtase igual eu tô há 9 anos, assim, no mesmo êxtase, porque eu lembro que Deus é bom, tá bom? Tchau, tchau, a paz de Deus e fui!